Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Esse ano vai ter uma mudança muito grande no financiamento das campanhas, né? Acabou o financiamento privado, agora tem só o financiamento público acontecendo. Qual que é a posição do Novo sobre o financiamento público e como ele pode melhorar para as próximas eleições? Márcio, a princípio nós somos totalmente contrário ao financiamento público. Nós entendemos que o dinheiro para os partidos deveria vir dos seus apoiadores, dos seus filiados. Por que isso? Primeiro que não é ético, no nosso entendimento, você tirar dinheiro da educação, da saúde para financiar partido. E segundo, como qualquer coisa, para ter representatividade, você deveria ter esse dinheiro vindo de forma voluntária dos doadores. É isso que faria o partido ter representatividade. Os partidos hoje acabam tendo dinheiro subsidiado, privilégios, benefícios, e não representam de fato o cidadão. Além disso, cria-se uma pressão enorme para a criação de partidos, porque são muito privilégios para os partidos. Então a gente defende que o dinheiro deveria ser privado. Agora, se por acaso fosse para ter algum dinheiro público, a nossa proposta é que fosse um processo democrático. Por exemplo, ano passado foi aprovado mais aí 1 bilhão e 700 milhões de reais para os partidos políticos. E a verba está sendo dividida, basicamente, a grande maioria, 40%, vai para os 4 partidos que são justamente aqueles que têm a maior quantidade de investigações na Lava Jato. Se fosse para ser algo democrático, no meu entender, a gente deveria pegar 1 bi e 700 milhões, são 140 milhões de eleitores, dividiria pela quantidade de eleitores, daria aí 12, 13 reais para cada um, e cada um na urna determina para que partido quer que vá o dinheiro ou se não vá para nenhum partido. Mas essa concentração de premiar os partidos justamente que estão mais envolvidos na Lava Jato com mais dinheiro, sendo dinheiro público, não faz o menor sentido. Vai ser uma campanha mais barata esse ano por conta disso ou não tem nenhuma ligação uma coisa com outra? Eu acredito que seja. Eu acredito que seja a campanha mais barata. A gente no Novo, já em 2016 foram as nossas primeiras campanhas, fizemos campanhas muito baratas, usando as mídias sociais, sola de sapato. Esse ano estamos usando um recurso que pela primeira vez o TSE liberou, que é a tal da vaquinha virtual. Então eu entre os próprios pré-candidatos à presidência, com exceção do Lula, que está preso, sou que estou liderando esse processo. E interessante, a gente acabou recebendo doações já com 4 dias de todos os estados do Brasil, o que mostra que as pessoas, quando são colocadas para doar de forma voluntária, elas se engajam no projeto, né? Diferentemente do que a gente vê hoje. O importante que eu queria entrar com você agora é privatização. O governo é acionista majoritário, né, o governo federal, de 3 grandes empresas consideradas fundamentais para o país: Petrobras, Embraer e Eletrobras. A Petrobras está passando essa semana por uma disputa aí se vai ter ou não vai ter o leilão das distribuidoras. Pelo jeito não vai ter, só o da Cepisa. Um prejuízo de 22 bilhões acumulados aí desde a federalização. A Petrobras discute-se qual que é a melhor forma de você colocar o preço do petróleo internacional dentro dos seus negócios, e a Embraer com essa parceria com a Boeing. Qual que é a sua visão quero saber qual a sua visão sobre a privatização, o que é importante ou não o governo ser acionista? Olha, eu entendo que o governo não deveria ser gestor de nenhuma empresa, nem mesmo acionista, né? Então, por 2 motivos principais, né? Primeiro, porque você acaba criando um ambiente propício para a corrupção. O fato do governo ter mais poder, indicar a enorme quantidade de diretores, presidentes de empresas, a gente já viu o que acontece no processo, né? E além disso, o que acaba também resultando é uma gestão muito ineficiente. A gente, só para lembrar, os exemplos das teles quando foram privatizadas, que tiveram outro nível de atendimento do serviço, da própria Vale do Rio Doce, que aumentou bastante o faturamento, só que ela veio a pagar depois de impostos já foi bastante compensador para o governo. Então, do ponto de vista de corrupção e da eficiência, não faz sentido. E segundo, para o Brasil crescer, a gestão pública também acaba trazendo dificuldades, acaba trazendo entraves. Então, eu entendo que a gente terá, e por causa da Eletrobras com todo esse prejuízo, mostra isso. Quer dizer, o fato de a gente poder crescer, aumentar, por exemplo, a própria exploração do petróleo, seria muito melhor com essas empresas privatizadas. E por último, quer dizer, só para citar um terceiro ponto, é a questão da liberdade individual, né? O cidadão deveria ter a opção de decidir em que empresa ele quer ser sócio, e não ser sócio compulsoriamente do Correio, da Caixa Econômica, de empresas eventualmente que estão dando prejuízo. E agora eu gosto do processo, por exemplo, que está sendo feito de privatização, pelo menos a modelagem do processo da Eletrobras, onde nenhum acionista poderá ter mais do que 10% do controle. Existe uma série de compromissos, até com causas sociais, que a Eletrobras vai ter que investir. O governo vai ter um assento no Conselho de Administração, vai ter poder de veto para algumas questões mais
mais delicadas, mas assim, eu diria que o mais importante no nosso entendimento num processo de privatização é você não transferir um monopólio público para um monopólio privado. Então, a Petrobras tem que ter concorrência no setor de refino, o Correios tem que ter concorrência para quê? Para que a gente possa, de fato, proteger o consumidor. E como convencer o eleitor que justamente a privatização não é uma apropriação de um bem do país, que o país não vai estar dando para o capital privado, né, essa empresa, esse grande símbolo nacional? Eu acho que a melhor forma de fazer isso é dar os exemplos que a gente já, ao redor do mundo, e os exemplos que a gente já teve no Brasil, né? Quando você tem um telefone, era algo que demorava 2 anos, você acabava declarando, quem é mais velho lembra disso, era um ativo, você tinha que declarar no imposto de renda, e hoje tem milhões de celulares pelo Brasil, funcionando de uma forma muito mais efetiva. Interessante notar que a única tele que não funcionou direito, que acabou entrando no processo de recuperação judicial, foi justamente aquela financiada pelo governo, pelo BNDES, onde tentou criar uma grande empresa nacional, o tal do capitalismo de Estado. Foi essa que não deu certo. E os exemplos das empresas como a Vale, que eu mencionei aqui, então mostrar para o cidadão, e nos lugares do mundo que tem concorrência, quer dizer, a gasolina nos Estados Unidos é muito mais barata que no Brasil, tem 20 empresas que fazem refino de combustível lá, não tem um monopólio do Estado, e aí o Estado vai poder usar a sua capacidade para as áreas onde ele deveria estar atuando, que é a educação, a saúde e a segurança, que eles deixam muito a desejar, né? Então, acho que esse é importante, é um processo que a gente vai ter que deixar claro para a população e explicar com fatos e verdades, que isso vai ser bom para a população. Durante muitos anos a gente ouviu isso, né, que as empresas estatais eram estratégicas. E eu, depois de um tempo, depois que a gente começou esse processo político, eu entendi que elas são estratégicas única e exclusivamente para os políticos, que as usam para se perpetuar no poder. Mas para o cidadão, o que ele quer? O que é estratégico para o cidadão? Ter um produto de qualidade, pagar um preço mais barato, quer dizer, ter competição, poder escolher. Acho que isso está ficando cada dia mais claro para as pessoas. Acho que a crise tem essa vantagem de explicitar problemas estruturais que a gente veio alicerçando a estrutura brasileira do Estado, né? Então, nesse gancho, quais são os programas e os projetos que você manteria caso eleito? De algumas gestões passadas que você acredita que são coisas boas, além do Bolsa Família que você já falou? Olha, na parte de educação, essa reformulação que foi feita do currículo, eu acho que foi interessante, né, para dar mais liberdade. Algumas leis que foram aprovadas, reforma trabalhista, eu certamente manteria, teto dos gastos também manteria, acho que são coisas produtivas. Falamos agora recentemente da modelagem da privatização da Eletrobras, também faz sentido. A reforma da Previdência, acho que está muito próximo da última reforma que foi mais ou menos alinhavada, mas acabou não sendo votada no Congresso. O Banco Central, como tem atuado, e aí eu não manteria não só a instituição como tem, mas dando mais autonomia, mais independência e mantendo o atual diretor, o atual presidente do Banco Central. A nossa ideia era, por exemplo, descasar os mandatos da presidência do Banco Central para que ele ficasse mais independente. Então, o que eu gostaria, por exemplo, é que o presidente ficasse pelo menos mais 2 anos, o atual, e aí a gente passasse a ter os mandatos de 4 anos, renováveis uma vez, mas descasando do mandato da presidência da República, para que de fato a gente tivesse uma maior independência. E eu estaria disposto a fazer esse descasamento mantendo o atual presidente, que tem feito um bom trabalho. O William Godfrey, né, que está fazendo um bom trabalho lá no Banco Central. Aproveitando que você falou em nomes, um presidente, na verdade, é só a figura pública dentro de um ministério que é super importante aí para uma governabilidade. Você tem alguns nomes comprometidos, caso você seja eleito? Sei lá, Gustavo Franco como ministro da Fazenda, alguém para a educação, para a saúde. Como você está pensando nisso tudo e até nas alianças que provavelmente você vai ter que fazer para um eventual segundo turno? Márcio, assim, eu acredito muito em equipe, né? Eu sempre, em todos os trabalhos que eu tive, todos os empregos, sempre trabalhei partindo do pressuposto que você não faz nada sozinho, você só faz com equipe, que você consiga motivar, liderar pelo exemplo, tá junto. Então, na presidência da República não dá para ser diferente. Acho que algumas coisas. Primeiro, a gente tem que ter uma quantidade de ministérios, não mais do que 12, porque senão é totalmente disfuncional. Então, a gente gostaria de trabalhar com alguma coisa entre 10 e 12 ministérios, para de fato ser funcional, você trabalhar como um time, você ter os interesses juntos, uma agenda única para o Brasil, onde todo mundo está comprometido e não nacos de poder, onde cada um está vendo os seus interesses específicos, que é infelizmente muito do que a gente tem hoje e acaba tendo um pequeno núcleo só que trabalha para o Brasil, a grande maioria está trabalhando para isso.
A gente está conversando com vários nomes, acho que tem gente boa, o Gustavo está muito próximo, ele certamente seria um ótimo nome aí para a economia, para a fazenda, pessoa competente, totalmente alinhada com o novo, foi um dos pais aí do Plano Real, do Plano de Estabilização da Moeda e certamente pode ser uma pessoa determinante para a gente fazer um Brasil que tenha mais liberdade econômica, para justamente as pessoas terem mais facilidade para empreender e para geração de emprego. Mas tem vários nomes que a gente está conversando, mas ainda vamos adiantar isso um pouco mais para frente. Mas certamente antes do processo eleitoral e principalmente porque a gente quer mostrar que os nomes que estão vindo são pessoas técnicas que entendem do que estão fazendo e não por indicações políticas. Você